Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Keliane, a Revalida Crespa, embaixadora da VMed. E vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha trajetória no Revalida. Então, gente, o mundo Revalida é um mundo assim muito cheio de mistérios. A gente não sabe o que a gente pode se deparar ali pra frente, né? Eu peguei o meu diploma, foi em junho de 2019. Só que quando eu peguei meu diploma, estava tendo algumas greves na Bolívia, então vou dizer assim que eu peguei toda a minha documentação em dezembro de 2019. Voltei para o Brasil e assim que eu tive o diploma em mãos, eu entrei com um advogado para poder entrar no Carolina Bore, né, e tentar furar fila, supostamente, né. E assim, podemos dizer que deu certo. Porém, aconteceu que quando eu fui chamada pelo Carolina Bore, quando eu peguei o meu diploma, a minha faculdade estava fora do Mercosul. E por esse motivo, em outros rolos que deu lá, acabei perdendo a oportunidade de fazer a revalidação simplificada. E fiz a revalidação detalhada, que foi em Minas Gerais, o FMG, Portal Carolina Bore. Gente, eu não sei dizer como é que faz a inscrição, que como eu disse para vocês, eu entrei com um advogado, né? Porém, foi assim, quando eu fui chamada pelo FMG, eu tinha certeza absoluta que eu já tinha sido aprovada. Eu já falava para todo mundo, semana que vem eu vou estar trabalhando, fui chamada no FMG, porque eu tinha certeza que eu iria me deparar com a revalidação simplificada. Só que não foi bem assim não, gente. Foi em época de pandemia, foi aquela correria toda. Fui para Minas Gerais, chegaram lá e me jogaram para detalhada. Como estava em época de pandemia, demorou tudo para poder sair todo o data de prova e tudo mais, né? E resolveu que a minha prova foi em novembro de 2020. Lembrando que, com isso, enquanto eu aguardava que saía a data da prova, veio o Revalida INEP. Abriu também a inscrição e veio o FMT, que abriu a inscrição também. Minto, veio ao contrário. Primeiro veio o FMT, depois veio o INEP, né? Ambos abriram a inscrição e me inscrevi. E as datas de provas ficaram novembro de 2020, dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Teriam 3 provas, meses consecutivos. Beleza. Estou estudando, estou me preparando. Porém, eu não estava da maneira certa. Eu apenas via as aulas, fazia resumos e não resolvia questão. Por quê? Eu não gostava de fazer questão. Gente, eu tinha tanta... Assim, eu pegava pra fazer questão e falava assim, não vou fazer não. Eu já sei o conteúdo, eu já estudei, eu já vi aula, já vi resumo, eu leio esses meus resumos o dia inteiro, eu sei esse conteúdo, pra que eu vou fazer questão? E fazia provas na íntegra, mas também não era todo final de semana não, tá? Eu fazia assim quando eu lembrava para fazer, porque eu não gostava de resolver questões. Eu tinha assim, não era preguiça, eu simplesmente não gostava de resolver questões. Eu sentia que não estava fluindo os estudos, né? Beleza. Aí fui chamada para fazer a prova em novembro da UFMG, né? Cheguei lá, a nota de corte, 60% de cada especialidade. Nossa, eu lembro que eu entrei em desespero. Aí ninguém tinha provas antigas da UFMG, como é que eu iria estudar, como é que eu ia saber o que a banca quer, o que a banca gosta, que tema que eu vou estudar. Fiz o quê? Peguei todas as provas de Minas, né, e fui estudando as questões. Foi aí que eu comecei a estudar por questões, que até então não estava por questão não. Só que eu comecei a estudar por questões faltando 15 dias para a prova. E foi aquela correria. Resultado, fui fazer a prova e por um ponto reprovei. Cara, eu falo que isso pra mim foi o pior de tudo. Porque eu senti que foi assim um puxão de tapete, assim, que eu levei um tombo muito grande e eu caí lá no fundo mesmo. E um mês depois eu tinha o quê? A prova do INEP. Eu tava tão abalada, tão aqui, ó, psicológico abalado, porque eu tinha certeza que em Minas Gerais ia dar tudo certo, que quando eu fiz a prova do INEP, outro escorregão. Reprovei por um ponto de novo. Eu vou falar pra vocês, reprovar por um ponto acredito que seja pior de tudo, porque você fica assim, cara, foi aquela questão que eu troquei, foi aquilo, por que eu não escrevi isso? Foi aquilo, e realmente, teve questões que eu troquei. Eu trocava, na hora de passar pro gabarito eu troquei, e eu ficava naquela, nossa, aquela questão, se eu não tivesse trocado aquela questão, teria dado certo. E a gente fica passando isso, ou seja, fica voltando ao passado. E esse negócio de voltar ao passado acaba causando alguns transtornos, né? Depressão, ansiedade, né? Porque eu queria muito viver o meu CRM, ter o CRM em mãos, só que eu voltava muito ao passado. Então isso aí foi causando muito abalo psicológico. Fui fazer a prova da UFMT, resultado, reprovei também. Mas não foi por falta de conteúdo não, porque eu estudava. Se eu disser pra vocês que eu estudava 12 horas por dia, eu não estou mentindo. Eu acordava às 4 horas da manhã, ia pra academia, começava a estudar às 6 horas da tarde e parava de estudar lá para as 9h30 da noite. Começava a estudar às 6 horas da manhã e parava de estudar lá pelas 9h30 da noite. Então não era falta de estudar. Só que assim, eu não estava da maneira correta, né?
E eu falo que essas 2 reprovações consecutivas que eu tinha certeza que eu ia passar, foi assim um puxão de tapete pra mim, que eu caí e caí muito mesmo, e me machuquei. Então assim, o psicológico pra mim acabou me levando à reprovação da UFMT. Não é à toa que a prova da UFMT, eu li a primeira questão e falei, eu não sei fazer. E comecei a chorar a prova toda. Fiz a prova, fiz, né? Quase passei, ficou faltando 7 pontos. Dessa vez fiquei mais longe do que 1 ponto. Mas assim, não deu certo dessa vez. Beleza. Aí, vamos começar a estudar de novo. Aí eu olhava pro material, falava, não quero começar a estudar, não acreditava em mim, falava, não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz. Conversava com meus colegas, falavam assim, Kelly, você sabe, você é capaz, olha tudo que você passou pela Bolívia, você passou por tudo que você teve que passar, você fez um internato na Bolívia, você já passou por tudo, você não reprovou em nenhuma matéria, ou seja, você é capaz, por que você está desacreditando de você agora, né? Eu falei, eu tenho que procurar ajuda. E foi quando eu comecei a procurar ajuda. Comecei a procurar psicólogos, comecei a ter pessoas ao meu redor que acreditavam em mim e me faziam com que eu acreditasse em mim, me mostrava a realidade de uma forma assim, que não estava na cara, mas eu aprendi a realidade e aprendi a estudar de maneira correta. Quando eu aprendi a estudar de maneira correta foi quando só veio a aprovação, né? Comecei a estudar de novo por Revalida e eu falei, dessa vez eu vou estudar por questões. Eu já tinha conteúdo, já tinha um resumo, né? Falei assim, eu não vou fazer de novo. Começava a assistir aula, não queria assistir aula de jeito nenhum. Falei, não, vou estudar por questões dessa vez. Aí eu comecei a estudar por questões. Resolvi a questão, falava, nossa, eu achava que eu sabia esse tema, mas eu não sabia. Não, porque eu não sabia como é que a banca estava me cobrando, né? Então, assim, eu comecei a estudar por questões, estudava as questões, revisava o tema, estudava o que corria a questão, estudava tudo e abriu o edital do INEP. Abrir o edital do INEP foi muito assim, gente, eu lembro que eu tava dormindo, minha amiga me ligou 5 horas da manhã, Kelly abriu o edital, aquela correria, vamos fazer a inscrição, fizemos a inscrição, beleza, gente, vamos fazer a prova. Quando abriu esse edital, primeira coisa que eu pensei, eu não posso reprovar de novo. E eu, assim, graças a Deus eu estava na terapia, porque assim, isso aí trabalhou muito comigo, né, a preparação psicológica, porque eu só pensava assim, eu não posso reprovar de novo. Eu já reprovei, eu vou reprovar de novo? Não posso, né? E comecei a trabalhar isso, comecei a trabalhar até a cabeça da aprovação, acreditar em mim. Porque assim, não adianta você estudar por questões, ter conteúdos bons, estudar 24 horas por dia se você não tem a cabeça da aprovação. Você tem que ter a cabeça da aprovação. E como que você trabalha a cabeça da aprovação? Acreditando em você. Eu tive que ir para terapia. Mas outra coisa que eu fazia muito, parava na frente do espelho e falava palavras positivas, olhando nos meus olhos, acreditando em mim. Você é capaz, você consegue, você é capaz de passar no Revalida 2021. Você é capaz, você consegue. Gente, eu repetia isso todos os dias quando eu acordava. Eu olhava na frente do espelho e repetia várias e várias vezes. Eu não falava assim, e se eu passar na prova? Não, eu falava, eu passei na prova. Não é à toa que eu comprei uma viagem para me comemorar a prova. Sendo que nem a prova eu tinha feito. Quando eu comprei a viagem, não tinha nem a data da prova ainda. Eu falei, não, eu vou viajar para comemorar a prova. Tem a data da prova? Não. Mas como você sabe? Eu falei, porque eu já estou aprovada. Enfim, eu comecei a trabalhar na minha cabeça a aprovação. E acreditar em mim, né? E também comecei a estudar por questões. Estudava por questões, fiz o meu cronograma, fazia a questão, depois estudava a questão, depois voltava no meu resumo, lia apenas o que eu errei, depois na revisão estudava questões, enfim. O segredo da minha aprovação foi questões. Eu fazia mais de 200 questões por dia. Muitas e muitas questões. E no fim de semana eu me reunia com um amigo meu da minha cidade, que também estava estudando, e nós dois juntos a gente debatia as questões que a gente tinha mais dificuldade. Cara, não tô entendendo essa questão aqui, vamos debater? Aí, então a gente debatia, tirando dúvidas um do outro. Isso aí também foi muito essencial para minha aprovação. Beleza, chegou o dia da prova, gente. Aí eu já fui naquele, eu não posso reprovar, não posso reprovar, não posso reprovar, sentei. Eu começava a pensar assim, eu não posso pensar, não posso reprovar, porque a gente atrai o nosso medo, né? Eu começava a pensar assim, cara, eu já tô aprovada, vou comemorar em Maceió, tô indo em novembro tô indo pra Maceió, vou comemorar minha aprovação lá, eu já fui assim, né? Sentei pra fazer a prova e assim, eu falo que o destino prega muitas peças na gente, né? Do meu lado sentou um menino que, gente, que menino ansioso. Coitado, eu entendo, ele estava nervoso, só que o nervosismo dele passou um pouco pra mim. Ele levantava, sentava, passava a mão no bolso, derrubava um negócio, pegava e isso aqui. E com isso, ele me distraiu. E na hora de passar pro gabarito, eu acabei passando 5 questões erradas pro gabarito. Gente, isso me deu um frio na espinha. Na hora que eu vi que eu passei errado, voltei revisando e falei, meu Deus. Quando vi que foi só 5 questões, eu
Tá, foi só 5. Só que dentro dessas 5 tinha 3 que eu tinha certeza absoluta que era aquela questão, que não tinha outra resposta, né? Então eu já fui lá e anotei no meu cantinho, assim, coloquei um 3, uma carinha de triste, ou seja, perdi 3 pontos por erro besteira, né? Só que assim, gente, é intuição minha, que eu achava que estava certa a questão, né? Beleza, fui à tarde, eu calculei mais ou menos quantos eu achei que eu tinha acertado. Fui à tarde fazer a prova. Detalhe, gente, esqueci de falar um detalhezinho. Eu saí da primeira de manhã chorando muito, porque eu pensava, eu perdi 3 pontos. Eu reprovei por 1 ponto, gente. Então, o que é perder 3 pontos ali, né? Gente, eu saía chorando, liguei pra minha mãe aos prantos, eu não conseguia falar. Mãe, eu vou ter que fazer essa prova de novo. Mãe, essa prova tava difícil, eu não sabia, não sei o que. Eu reprovei, mãe, eu vou ter... Chorando, chorava muito, não conseguia falar. E com isso, falo que Deus segura muito nas nossas mãos, né? Veio uma amiga minha, me abraçou. Eu estava na fila do almoço, veio minha amiga, me abraçou e falou assim, amiga, fica calma, estuda pneumonia e violência sexual que vai cair à tarde. E saiu, eu não vi ela mais. E eu peguei, revisando com o meu colega que estava comigo, a gente revisou rapidinho os temas e fomos fazer a prova à tarde. Eu me acalmei, lógico, falei assim, agora vamos preparar porque eu ainda tenho 50 pontos para ganhar nessa prova. Né? A nota de corte era 90. Falei, tenho 50 pontos para ganhar nessa prova, então eu vou conquistar meus 50 pontos aqui. Quando eu entrei para fazer a prova à tarde e virei, quais questões caíram? Violência sexual e pneumonia na criança. Gente, eu jurava que tudo que eu queria era sair e ver a minha amiga e dar um abraço muito forte nela. Mas assim, eu falo para ela que Deus colocou ela no meu caminho naquele momento. Porque eu estava muito apreensiva, eu precisava me acalmar. Então, quando eu conheci, ela passou por mim e me deu isso, foi tipo assim... O abraço que ela me deu me acalmou. Foi como a mesma coisa se fosse Deus abraçando. Eu falei assim, filha, fica calma que vai dar certo. Ok. Com isso, eu já tinha repassado esse sistema, gente, eu tinha certeza. 2 questões eu tirei 20 e a outra questão eu via todos os dias da minha faculdade. Quando eu vi cair aquela questão, eu falei assim, não é possível que é isso aqui. Eu falei, gente, mas isso aqui eu fazia todos os dias no internet, isso aqui é tão fácil pra mim. Aí eu peguei e fui e fiz, né, que foi a SOAB, né, que eu fazia todos os dias no meu internato aquilo. Então foi uma questão também que eu dominei. Ou seja, tinha 3 questões que eu sabia muito na prova de tarde, né. E as outras 2 eu sabia, mas assim, não tinha muita certeza, mas eu sabia responder. Enfim, saí de tarde com aquela esperança. Passei. 45 eu tirei essa prova aqui de tarde. Se eu não conseguir 45 de manhã, tô aprovada, né? Beleza, saiu o gabarito. Gente, quando saiu o gabarito, eu corrigi na estrada com um colega meu. E se eu disser que aquelas 3 questões que eu achei que eu tinha errado, eu acertei a questão. Gente, eu falo que foi assim, essa minha aprovação, eu me arrepio só de lembrar. Foi Deus que fez assim pra mim, moldou tudo, muito bem feito. Ele fez eu errar 3 questões no gabarito e essas 3 questões que eu errei estavam certas no final das contas, né? Eu estava errando. E assim, gente, eu falo assim que Deus me deu 3 pontos e me deu ainda mais as questões de tarde, né? Então é assim, acreditar. Quem não acredita em Deus fala que foi o universo que me deu, né? Porque eu já estava com a cabeça da aprovação, eu passei. Então assim, se não foi Deus, foi o universo, eu não sei, só sei que veio pra mim, a minha aprovação veio pra mim. E fui viajar pra comemorar minha aprovação. Só que detalhe, eu marquei a viagem pra novembro, né? E eu estava bem na viagem e quando fui sair da viagem, fazer o curso da segunda fase, e recebi a ligação que abriu o edital e a prova ia ser em 15 dias. E a bonitona aqui viajando. Aí eu peguei, só que o que eu fiz de diferente que muitos colegas meus não fizeram? Saí da prova, passou 10 dias que eu tive de descanso, eu já comecei a estudar. Ou seja, eu tive um tempinho entre o tempo da prova e a minha viagem que eu estudei. E estudava bastante, porque eu sabia que eu ia viajar, eu sabia que eu ia perder uns 20 dias de estudos, né? Falei, não, eu vou estudar, porque eu vou ter que recuperar esse tempo perdido. Estudava, reuni com meu amigo, a gente estudava todos os dias, a gente se encontrava pela internet, a gente não fazia encontro presencial, a gente se encontrava pelo computador. E nos finais de semana, quando dava tempo, a gente se encontrava presencial. E assim que a gente foi estudando. Fui viajar, ele encontrou um amigo dele para continuar estudando com ele, para ele não parar. E quando eu voltei, nós 2 sentamos e ele falou assim, Kelly, a gente não tem tempo a perder, você tem 15 dias. Então vamos sentar juntos e vamos estudar juntos. Por isso que eu falei, gente, encontre alguém que tem a mesma vibe que você de estudos. Eu e ele, a gente se reunia noite, dia e noite para estudar. Não recomendo que faça tudo assim, mas é porque que eu fiz assim consecutivo. Porque eu já tinha descansado 20 dias, né? Então assim, eu tinha 15 dias para me preparar para a prova, né? E me preparei, me dediquei ao máximo, estudava bastante, fazia checklist atrás de checklist, a gente fazia procedimentos, a gente debatia. E sabe uma coisa que eu fiz
que eu acredito que isso me levou à aprovação, a gente treinava com fome, com sono, com dor de cabeça e principalmente eu treinei com uma pessoa que eu não queria errar na frente dela. E é uma pessoa que entendia de medicina. E eu falei assim, eu não quero errar na frente dessa pessoa. E isso me deixou muito nervosa que eu errei tudo. Por quê, gente? Quando a gente não quer errar, aí que a gente erra. É incrível. A gente fala assim, eu tenho que andar em linha reta, você vai trupica. É incrível, eu não posso cair naquele buraco, você vai cair no buraco, né? E é incrível. Então, assim, eu treinei com uma pessoa que eu não queria errar. E isso preparou muito o meu psicológico pro dia da prova, porque no dia da prova a gente faz assim, eu não posso errar, né? Então eu comecei a treinar com essa pessoa mais vezes. Então isso aí começou a me tranquilizar, me deixando mais calma e mostrando que eu sei. E comecei a acreditar em mim, comecei a falar tudo que vinha na cabeça, comecei a falar. E isso aí começou também a pontuar, né? E outra, que eu trabalhei muito falar rápido. Eu já falo rápido normalmente, né? Mas eu trabalhei muito falar rápido, porque assim, eu tinha 10 minutos. Então, eu não fazia checklist em 10 minutos, eu fazia checklist em 8 minutos. Depois o meu amigo falou assim, vamos fazer em 6 minutos. Por quê? Pra gente treinar, falar rápido e ter tempo de ter linha de raciocínio. Pra quando a gente achar que terminar, a gente pegar e repassar tudo na cabeça e falar, nossa, esquecemos de tal coisa e voltar e falar de novo, né? Então foi esse um pouco do segredo da nossa aprovação. Por que que eu falo que treinar com fome, com sono e com dor de cabeça ajudou muito? Porque eu fiz a prova em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte teve um atraso de 12 horas na prova. Ou seja, gente, eu entrei para fazer a prova 11 horas da manhã e fiz a prova 10h30 da noite. Então, assim, eu estava com fome, porque eles não dão comida, eu estava com sono, eu estava com dor de cabeça, eu estava estressada porque eu queria ir embora, né? E detalhe, ainda estava preocupada ainda com meus colegas que iriam fazer a prova depois de mim. Então, assim, treinar assim em casa me ajudou muito na aprovação depois, né? Porque isso aí foi me tranquilizando bastante. E treinar com pessoas que é a dica que eu dou, treine com pessoas que você não quer errar, porque isso aí vai trabalhar o seu nervosismo, você vai perceber que, tipo assim, cara, eu tô nervosa, preciso controlar minha respiração aqui, preciso fazer isso, e é assim, eu falo que foi o que me levou à aprovação da segunda fase, foi treinar bastante, né, com pessoas assim que eu não queria errar. Aí veio o resultado da segunda fase. Gente, eu falo que assim, eu consegui trabalhar meu psicológico tanto que quando eu abri aquela porta para entrar para fazer a prova, eu esqueci tudo que estava acontecendo lá fora. Eu entrava, aquele ambiente ali era a minha prova. Fazia. Quando eu saía, parecia que me dava um branco. Eu nem lembrava o que eu tinha feito lá dentro. E aconteceu o quê? No segundo dia, a gente tinha feito 3 estações. Quando eu entrar na minha 4ª estação, os atores simplesmente foram embora. Porque os atores também estavam, né? Estavam bem cansados, trabalhando muito tempo, eles não tinham aumentado o salário deles. Então eles simplesmente foram embora. Gente, isso deu crise de ansiedade em muita galera, porque já tinha tido problema em uma outra cidade, que os atores foram embora, eles iam ter que refazer a prova. E a única coisa que a gente pensava assim, cara, eu só pensava, eu fui bem nas estações, eu vou ter que refazer a prova tudo de novo? Aí eu falei, não, respira, já deu tudo certo, Deus está contigo, Deus me abençoou tanto na primeira fase, por que não vai me abençoar na segunda, né? Respirei, nesse exato momento passou uma pessoa por mim e falou assim, cara, você vai tirar de letra essas estações. Fique tranquila que vai dar certo. Gente, eu falo que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. É a gente acreditar, ter fé que vai dar certo, sabe? Ter cabeça da aprovação, vai dar certo. E quando voltou, a gente ficou quase 1 hora esperando voltar, preparar os atores, ver o que ia acontecer, né? A gente voltou a fazer a prova. Eu consegui trabalhar meu psicológico no momento que eu abri a porta para entrar para fazer a prova, tudo que aconteceu lá fora ficou lá fora. Entrei, fiz a prova, saí. Fiz a segunda fase, saí, quando acabou tudo foi o momento que eu desmoronei. E como vocês podem ver, eu sou chorona, chorei de novo. Já liguei minha mãe chorando, acabou, não sei o que. Acho que passou, só que diferente da primeira fase, essa prova eu sabia que eu saí sabendo que eu tinha passado. Falei, sim mãe, passei, nossa, na estação do trauma eu arrasei naquela estação, certeza que eu tirei 10 naquela estação. E o resultado da estação do trauma foi que eu fui pior, tirei 2. Eu fui bem nas outras estações. Então, assim, se você acha que vai ruim, calma que você não viu o resultado. Muitas vezes o resultado te surpreende, né? Eu tive surpresa com os resultados, né? E quando eu corrigi a prova, é igual eu falei, quando eu saí da sala, parecia que tudo que eu falei ficou naquela sala. Quando eu fui corrigir a prova, quando saiu o checklist, eu não lembrava de nada que eu tinha falado. Eu fui tentando corrigir com o que eu lembrava, né? E assim, na minha correção, eu estava em cima da nota de corte. Falei, nossa, eu vou passar mais bem em cima, mas assim, se tiver qualquer alteração no gabarito, eu vou ter que ir para recurso, né? Só isso que eu pensava. Resultado, gente, eu aprovei. Fui aprovada. Tive 2 estações minhas mal corrigidas, que assim, se eu assisti meus vídeos e se eu entrasse com recurso, eu ia ganhar mais de 8 pontos em cima de cada estação. Foi muito mal corrigida mesmo. A do trauma foi uma.
Porém, eu não precisei entrar com recursos, porque graças a Deus eu fui aprovada de primeira, né, na segunda fase. E por que eu assisti meus vídeos? Porque eu queria ver como é que eu tava. Porque na minha cabeça eu estava... Não, gente, eu estava tão calma, tão plena na minha prova, que eu fiquei assim, caramba, eu me surpreendi. E conversando com meu amigo que estudou comigo também, e ele falou assim, Kelly, o segredo estava na nossa preparação, que a gente se preparou para qualquer obstáculo que podia aparecer, a gente se preparou. Estudamos com dor de cabeça, estudamos com fome, estudamos com trovão, a gente com medo do trovão, porque lá na nossa cidade dá muito trovão, a gente tinha medo do trovão dar sei lá, a gente tem medo de dar choque, né, que a gente tava de fone de ouvido, não tem nada a ver, mas a gente tinha medo, a gente estudava de tudo de qualquer forma. Resultado, os 2 aprovados. Então é assim, gente, não é fácil. Eu estou desde 2019 tentando. Passei no Revalida de 2021, peguei meu CRM agora em 2022. Não é fácil, mas o segredo é, acredite em você, acredite no seu potencial, saiba que você aprendeu, o que você sabe e vai dar certo. Confie, vai com a cabeça da aprovação, vai que você já está aprovado e se você tem fé, segure nas mãos de Deus e vai, porque ó, dá certo, viu?